Então, dando continuidade ao estudo da composição química das águas naturais, aqui na parte 2 a gente vai se concentrar nos gases dissolvidos, tá? A gente viu no vídeo anterior como que a solubilidade de um gás em um líquido varia, né? Os principais fatores, que são a natureza do gás, a pressão parcial do gás, a polaridade da molécula. Então vamos começar a falar do oxigênio. O oxigênio dissolvido é extremamente importante porque é ele que faz com que os organismos secundários, né, os consumidores, possam respirar mesmo no ambiente aquático, entre outras funções. Então, o equilíbrio do oxigênio. O oxigênio que existe nos corpos hídricos, né, o oxigênio dissolvido, ele é incorporado aos corpos hídricos principalmente ou primariamente por difusão atmosférica, né? Então, por isso que a questão da pressão parcial influencia na solubilidade, né? Então, aqui, ó, a 25 graus, a constante de Henry, que é a constante que rege os equilíbrios de difusão para o oxigênio, né, é 1,124 vezes 10 a menos 3. A gente sabe que a pressão parcial do oxigênio, pelo menos a gente aprendeu que a pressão parcial do oxigênio numa atmosfera não poluída é 21%. Então, multiplicando, né, aplicando aqui na equação da constante, a equação da constante é a concentração do gás dissolvido sobre a pressão parcial do gás, né, o mesmo raciocínio de qualquer constante de equilíbrio. Assim, a gente vai ter que a concentração do gás dissolvido vai ser o produto da constante de difusão, constante de Henry, vezes a sua pressão parcial. Tá? Era 21% dividido por 100, 0,21. E a gente encontra que uma água saturada com oxigênio, uma água não poluída, saturada com oxigênio, tem a concentração de 2,36 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Isso em ppm dá 7,55 ppm, tá? Lembrando que esse equilíbrio, essas constantes, elas são tidas para água com salinidade zero, né? Como se fosse uma água perfeita, né? Já fazendo aqui uma analogia ao estudo dos gases perfeitos, uma água salinidade zero. Mas que é uma forma aproximada da gente conseguir encontrar as concentrações reais em águas reais, tá? Então, essa concentração, como já foi dito, ela vai depender muito da pressão parcial do gás na atmosfera, entre outras coisas. Entre a salinidade, a força iônica da solução, entre a natureza, né, da polaridade da molécula do gás, tá? Entre a temperatura. O oxigênio em si, se a gente observar os corpos hídricos, a gente vai ver e for descendo, né, na coluna d'água, descendo com a profundidade, medindo a concentração de oxigênio com a profundidade, a gente vai ter, para um corpo hídrico normal, sem poluição, com tudo acontecendo bonitinho, uma curva parecida com essa aqui, ó. Lembra que, sei lá, uma mulher grávida, né? Tem aqui, ela vem, aí, a barriga aumenta, depois vem aqui as pernas, né? Vamos fazer essa analogia para a gente se lembrar. Esse gás, ele está justamente, ó, medindo a porcentagem de saturação de oxigênio sobre a profundidade. A gente viu que na superfície a principal quantidade de oxigênio ela é absorvida no corpo hídrico via difusão atmosférica. Então é o equilíbrio do oxigênio com a atmosfera, tá? Aqui deu mais do que 100%, sempre dá um pouquinho acima de 100% por conta exatamente dessa pressão parcial. Mas incrivelmente, um pouco mais abaixo, a concentração aumenta mais ainda. Como é que pode? Se a atmosfera está aqui em contato na superfície, por que vai aumentar aqui? Então, ó, vamos lá. Essa segunda parte aqui do gráfico, ó. Esse aumento aqui, ele se refere à produção biológica na subsuperfície, desculpa. Então, um pouquinho mais abaixo. Lembra lá daquela camada de mistura do Elkman? Ó, até aqui mais ou menos 100 metros de profundidade. Nessa camada de mistura aqui é uma camada especial porque ainda chega luz solar. Tem muitos nutrientes por conta da mistura, né, do Elkman que vai trazendo do fundo para cá.
Então há uma grande produtividade primária, uma grande concentração de fotossíntese mesmo, né, feita pelos os fitoplânctons dos corpos hídricos. Então aqui nessa subsuperfície, como a fotossíntese libera oxigênio, há um aumento da concentração do oxigênio dissolvido. E depois ela baixa, né, porque aqui já principalmente pela respiração, né, os organismos consumidores, eles não produzem oxigênio, eles consomem, então ele vai, né, vai diminuindo a oxidação da matéria orgânica. Quando esse pessoal aqui é uma grande concentração de vida, onde há vida também há morte. Então quando esse pessoal morre, esse pessoal fica flutuando e se degrada, então consome também oxigênio para essa degradação, tá? Então aqui é que vai diminuindo. Essa faixa inicial, né, um dos fatores é também, por que tem acima de 100? Não apenas pela difusão, pelo equilíbrio, mas pela injeção de bolha devido à turbulência. Você lembra da tensão superficial nas águas salinas? E mesmo as águas doces têm sais dissolvidos, só que em pequena quantidade. Na água do mar tem mais, por isso forma mais bolha. Então, lá na água do mar a saturação é maior, aprisionando o oxigênio nessa bolha, porque diminui a tensão superficial. Levando em consideração salinidade zero, mesmo a água doce, que não é salinidade zero, há uma menor tensão superficial, há um maior aprisionamento de bolhas, por isso que é sempre maior do que 100% aqui na superfície. Então, esse é o gráfico de comportamento da variação do oxigênio dissolvido na coluna d'água com a profundidade. E esses são os fatores que contribuem para essa forma desse gráfico. Muito bem, o oxigênio, ele participa de reações de oxidação e redução, não só na atmosfera, mas também na hidrosfera. Então, em corpos hídricos ácidos, né, os corpos de água doce em geral, né, são ácidos, especialmente aqueles a geologia da região onde eles se encontram é basicamente silicatados, né, ou silicatos. Os rios, né, os corpos de água doce ali do hemisfério norte, a gente já viu, são ricos em cálcio e magnésio, são ricos em carbonatos, né? Então lá a água tende a ser básica, tá? Não ácida, mas onde tem aqui no hemisfério sul, que o solo é basicamente silicato, a maioria dos nossos corpos hídricos tem água levemente ácida pela difusão do CO2. E aí a reação do oxigênio em meio ácido é essa, né? Ele se reduz, né? E na reação alcalina, nos corpos hídricos de água doce, cujo solo é carbonático, e nas águas dos oceanos, os oceanos são alcalinos, o oxigênio tem essa reação de redução. Então, nós já vimos, né, esse equilíbrio, como é que a gente chegou nesse valor, e aqui mostrando que realmente um dos fatores que influencia na solubilidade de um gás é a temperatura. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade, por conta da energia cinética, né, das moléculas. De modo que se a gente fizer, né, esse cálculo usando a constante de Henry para 0 graus, a gente vai encontrar que a saturação máxima é de 14,7 ppm. E a 35 graus é praticamente a metade. Então a temperatura influencia sim muito. E isso é um fator para a gente ficar atento, por exemplo, há uma coisa que se chama poluição física, né? Pouca gente fala sobre poluição física, a gente fala mais sobre poluição química, né? De lançamento de afluentes nas águas. Mas, por exemplo, uma usina de energia nuclear ou uma fábrica que trabalha com muita troca de calor, geralmente elas se colocam perto de corpos hídricos de grande volume, que aí a água desse corpo hídrico é retirada para resfriar os reatores, ela passa por fora, não entra em contato com nenhuma substância, é simplesmente para retirar calor e volta para o corpo hídrico. Ela volta quente, ela volta com temperatura acima da sua temperatura normal. Então ela vai trazendo calor. Esse calor faz com que diminua a quantidade de oxigênio dissolvido ali. E oxigênio dissolvido, diminuído, faz com que diminua também a quantidade de oxigênio disponível para a respiração dos organismos ali viventes.
Então, ela pode, dependendo, né, do nível, da quantidade, da temperatura, causar, sim, a morte de organismos que vivem naquele corpo hídrico. Então, é uma poluição física, devido ao calor. Os peixes, para sobreviverem, né, e aqui a gente chama os maiores, né, fitoplâncton e zooplâncton, né, são os peixes mesmo, aqueles organismos maiores dentro dos corpos hídricos. Eles precisam de, no mínimo, 5 ppm de oxigênio dissolvido. A gente viu lá que numa água de salinidade zero, sem poluição, tudo bonitinho, a gente tem em torno de 7,5%. 7.000 ppm, desculpa, de oxigênio dissolvido. Então, tem aí uma margem boa de 2,5. Quando essa água é poluída, tá? Matéria orgânica jogada lá, efluentes, especialmente efluentes domésticos, ou de curtume, de qualquer indústria que jogue muita matéria orgânica, essa matéria orgânica ela vai competir com os peixes por esse oxigênio, porque a matéria orgânica ela sofre uma oxidação espontânea. É espontânea. Então, o oxigênio está lá, ela já reage. Quando ela reage, ela retira, né? Esse CH2O aqui está representando a matéria orgânica, tá? Reage com oxigênio formando CO2. Então, ela está competindo porque ela está consumindo esse oxigênio que está dissolvido lá no mar, na água, retirando dos peixes, né? Outras espécies que também, né, reagem espontaneamente com oxigênio, as espécies mais reduzidas do ciclo do nitrogênio, né, a amônia e o íon amônio presentes numa água, também consomem, né, concorrem com os peixes, porque consomem oxigênio para serem oxidados a nitritos e nitratos, né? Representei aqui o nitrato, que é a forma mais oxidada. E aí, como medir, né? Será que a quantidade de efluente que determinada empresa vai jogar num corpo hídrico, né, para que ela receba a licença ambiental de jogar aquele efluente ali, vai impactar negativamente o curso? Então, como que a gente vai descobrir? A gente pode fazer a DBO e a DQO, ou a DQO, né? A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, ela vai medir a capacidade que a matéria orgânica presente em uma amostra tem de consumir oxigênio dissolvido. Então, você vai ter mais ou menos a quantidade de efluente que vai ser colocado lá, quanto de matéria orgânica que tem, mede a DBO e vê quanto de oxigênio ela vai consumir. Aí você, por esses cálculos, pode dizer, ó, beleza, eu vou te dar licença ambiental para você jogar efluente aqui, mas você só pode jogar tantos metros cúbicos por segundo, porque mais do que isso vai impactar negativamente. A DBO ela é feita pela inoculação de uma amostra, e a DQO é feita pela oxidação de cromato, é uma titulação. Então, geralmente para poluentes orgânicos ou efluentes domésticos, a gente prefere a DBO. E para efluentes industriais, a DQO, porque ela leva em consideração também espécies químicas não orgânicas que podem consumir oxigênio. Aí existe uma relação numérica entre DBO e DQO, por conta aqui do número de elétrons, né, que cada reação consome, de modo que, tendo o valor de uma, eu posso inferir o valor da outra, e vice-versa. Uma outra característica importante da gente analisar numa água é a escala PE. O PE, ele aqui é mais ou menos não, é o mesmo raciocínio do pH. Então, é o antilogaritmo do E. Esse E é exatamente o que vai caracterizar a escala ou a quantificação da capacidade redutora daquela água. Tá? Esse PE significa quantos elétrons estão disponíveis lá naquela água, através das substâncias que estão dissolvidas lá, para impulsionar essas reações de oxidação e redução. Então, eu coloquei aqui um exemplo: nitrato, né, em meio ácido, ele consome elétrons, ele se reduz para formar íon amônio. E aí o PE, seguindo aqui a equação de Nertz, né, vai ser o PE zero menos log a concentração de amônio sobre a concentração de nitrato vezes a concentração de H+ elevado à décima. Então, se a gente souber o pH da água e as concentrações das espécies aqui envolvidas, a gente vai conseguir entender ou descobrir qual é o PE e ver a capacidade redutora ou oxidante de uma determinada água. Para que serve isso? Todos os elementos,
todos, né? E especialmente esses que a gente estudou no ciclo biogeoquímicos, eles podem estar presentes nos ambientes, tanto nas suas formas oxidadas quanto nas suas formas reduzidas. Essas formas vão imprimir características determinadas aos corpos hídricos e não só características na sua qualidade de água, mas determinando quais os usos que aquela água pode ter e quais os tratamentos que aquela água deve ter para determinados usos, como por exemplo o consumo humano. E ainda vai também nos dar uma dica de quanto que nós vamos gastar para tratar aquela água. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, o nitrogênio. O nitrogênio em águas naturais, ele tanto pode ir do NOx -3 até o NOx +5. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, na forma mais reduzida, a amônia e o íon amônio, e nas formas mais oxidadas, nitrito e nitrato, né? Falando em íons, tá? Então, o nitrato é a forma mais oxidada, mas antes de chegar lá, a gente passa aqui pelo nitrito. E o nitrito, ele vai ser extremamente importante, por exemplo, numa água, a concentração desse nitrito, e isso aqui, ó, essa transformação de íon amônio para íon nitrito, vai depender daquele PE, que a gente viu, tá? A presença elevada de nitrito, ela vai influenciar numa doença conhecida como do bebê azulado, que é a metomoglobinemia. Tá? O que é isso? No nosso sangue a gente tem a hemoglobina. A função biológica da hemoglobina é justamente transportar oxigênio, né, a todos os tecidos. A hemoglobina ela tem 4 átomos de ferro 2 lá, né, na sua molécula. Porém, a sua forma oxidada, né, o nitrito é uma forma oxidada, se ele estiver na água, ele pode fornecer oxigênio para o ferro da hemoglobina e ela passar para ferro 3, e aí ela não vai ser mais chamada de hemoglobina, ela vai ser chamada de metemoglobina. Essa metemoglobina, ela não transporta oxigênio, então é como se o nosso sangue vai circular, mas não vai levar oxigênio a todos os tecidos, então é como se os nossos tecidos todos morressem asfixiados, é por isso que fica azulada. Tá? Então, não chega no oxigênio, no pulmão, inclusive. Tá? As substâncias capazes, né, entre elas estão aqui, ó, os nitritos. Então, os nitritos, eles são também, ou os compostos de nitrogênio, eles são muito presentes nos efluentes domésticos e alguns efluentes industriais. Então, por isso a necessidade de a gente ter um grande controle do que a gente vai jogar e de quanto que a gente vai jogar nos corpos hídricos em termos de efluente. Esses fatores todos, DBO, DQO, escala PE, vai nos ajudar a inferir um impacto ambiental na recepção desses efluentes no corpo hídrico. Entre outras características também que a gente pode quantificar a qualidade de uma água, decidir qual vai ser seu uso e o tratamento, como já falei. Mesmo que eu tenha pequena disponibilidade de O2, a matéria orgânica ainda assim vai sofrer reação. Só que agora ao invés de ser oxidada e formar CO2, ela vai ser fermentada, tá? E vai formar metano. Então, de novo, ó, o PE aqui influenciando. Se é um ambiente redutor, se a escala PE me diz que aquele ambiente não é oxidante e sim é redutor, a reação da matéria orgânica não vai ser de oxidação, vai ser de fermentação. O produto formado não vai ser CO2, vai ser metano. Vai de novo influenciar em todas as características da água. Do mesmo jeito o enxofre, né, que a gente viu lá, o nitrogênio, vai de -3 até +5, o enxofre ele pode ir de -2 até +6. Em ambientes redutores, ele sai da sua forma oxidada, que ele se encontra na natureza, né? Ele pode estar na forma de sulfato e vai para a forma de sulfeto. E em ambientes oxidados, é o contrário, os sulfetos podem ser oxidados a sulfatos. Isso vai influenciar nas condições de uma água. A gente tem aqui um recorte de uma coluna d'água e a gente tem na superfície até determinada profundidade, especialmente aquela profundidade que a gente viu lá da camada de mistura. As águas são mornas porque ainda recebem energia solar, a penetração da energia solar vai até mais ou menos a parte inferior da camada de mistura.
Entra muito oxigênio, não só por difusão, mas pela produção biológica, então são condições aeróbias. A gente vai encontrar os nossos elementos, ó, o carbono na forma de CO2 ou de ácido carbônico ou bicarbonato. O enxofre na sua forma mais oxidada, sulfato. O nitrogênio na sua forma mais oxidada, nitrato e não nitrito lá, né? Se dependendo das condições aqui, se tiver um pouco menos aeróbio, ele não chega a nitrato, o nitrogênio vai chegar só a nitrito. E aí vai causar o problema lá do bebê azulado. O ferro na forma dos seus hidróxidos. Já mais profundamente, ou em águas muito poluídas, cujo oxigênio já foi retirado pela oxidação da matéria orgânica, a gente vai ter o carbono na forma de metano, o nitrogênio na forma de íon amônio, o ferro na forma de ferro 2, tá? Que aqui ele tende a precipitar, porque é um precipitado gelatinoso. Aqui ele solubiliza, então vai para a água, causa problemas na cor e no gosto. O enxofre na forma de sulfetos e o nitrogênio também na forma de amônio. Então, essas condições SPE vai mudar as características químicas da água, dependendo dos elementos lá dissolvidos. E aqui, para a gente tentar tirar um mito, né? Mito geralmente não é uma coisa muito boa, a gente tem que trabalhar com a verdade científica, né? Comprovada. Então, o pessoal diz assim, se eu tiver uma substância biodegradável, ela é inofensiva ao meio ambiente. Então, vamos usar os plásticos biodegradáveis sem controle algum, porque é biodegradável, vai se degradar, então não tem problema nenhum. Será que isso é verdade? Eu coloquei aqui um exemplo, ó, que teve em setembro de 2003, um rompimento no reservatório de usina de açúcar e álcool. Né? Ainda bem que foi em 2003, né? Se fosse agora a gente ia perder um monte de álcool. E a gente está precisando muito de álcool para fazer álcool gel, álcool 70, né? Mas vamos lá. Então, só foi açúcar e álcool. Açúcar é totalmente solúvel e degradável, álcool do mesmo jeito. Só que foi lançado nesse rio cerca de 8 milhões de litros de melaço. E isso atingiu o rio, ó, produzindo uma mancha de aproximadamente 150 km de extensão. O que foi o resultado? A água ficou bem docinha, né? Ficou tão doce que, ó, matou 280 toneladas de peixe. Por quê? Ora, eu coloquei aqui a DBO. Se lembra lá que DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. É quanto de oxigênio a matéria orgânica vai consumir. Um esgoto sanitário tem, em média, 220 miligramas de DBO. Um efluente de uma indústria de refrigerante, olha só o tanto de açúcar que tem no refrigerante, tem aqui, ó, 1.188 miligramas de DBO. E um efluente de indústria de açúcar e álcool, olha aqui, 25 mil. Então vejam que ele é quase 100 vezes maior, né, a DBO de um efluente de indústria de açúcar e álcool do que um esgoto sanitário. Isso aqui é só o efluente, né? O efluente é o que leva os resíduos. Aqui já foi aqui foi logo a matéria a ser produzida. Então, a quantidade de matéria orgânica lançada foi tão grande que roubou, né, por oxidação todo o oxigênio e os peixes morreram. Os peixes é o que a gente vê, mas para os peixes que são o topo da cadeia alimentar, lá nos corpos hídricos morrerem, todos os organismos anteriores a eles também morreram. Então é um problema sério, é uma substância biodegradável, solúvel, tranquila, a gente consome sem muitos problemas, né, dependendo da quantidade que a gente consome, mas ela não é inofensiva ao meio ambiente. Tá? O que é inofensivo ao meio ambiente são as quantidades, o controle das quantidades. Claro que algumas substâncias em quantidades traços já são nocivas, então por isso o controle é extremamente importante. O controle ambiental das características dos corpos hídricos que eu tenho e dos efluentes que serão lançados lá. E como que esses corpos hídricos serão utilizados.